Certo, pessoal? Então a gente vai fazer agora a parte de consultas avançadas, tá? Então, imagine que a gente tem que fazer um relatório com uma informação a mais e a gente queira, então, não só fazer o CRUD, mas mostrar algum dado mais importante. O dado que a gente vai fazer aqui é bem básico, mas a gente pode expandir isso e ir bem longe, tá? O Eloquent, né, que é a parte, esse framework, então, que vem junto com essa biblioteca que vem junto com o Laravel, né? E ela permite que a gente faça então várias consultas, tá? Bem interessantes, inclusive usa SQL cru lá dentro, tá? Mas a gente vai fazer então uma parte aqui assim, tá? Então o que a gente vai fazer então dentro do join, então com duas tabelas, tá? Numa busca então que a gente vai fazer lá uma consulta, tá? Para mostrar mais informações dos nossos usuários, das nossas mensagens, tá bom? Vamos criar aqui uma página que vai ser o nosso report Blade dentro das minhas mensagens, tá? Que vai ter informações então sobre as mensagens, tá bom? Então vai ter o usuário e a quantidade de mensagens que ele tá mandando, tá, pessoal? Certo? Vamos lá. Então aqui dentro meus usuários, né? Então vou criar aqui um report, mas podia já direto então, né? O nome que eu ia querer no meu relatório. Então vou botar só report, tá? .blade, .php. Aí já vai ver o PHP vai direto, tá? Já vou adicionar o controle de versão, tá? Pessoal, você me confirma se vocês estão conseguindo acessar ali no YouTube, tá? Tá consultas ali o link que eu mandei, tá? Ver se vocês estão acessando, tá? Beleza, tá? Eu vou mais ou menos rapidamente, tá? Copiar aqui direto, que vai ser nossa estrutura, tá? Então, basicamente, eu vou importar do nosso layouts.app, ou seja, layouts é o nome da pasta, tá? E a parte aqui, o app tá aqui, né? O .blade PHP a gente ignora. Na parte de conteúdo, lá onde tem layout, conteúdo, content, então vai ser substituído, vai ser colocado toda essa parte da seção aqui, section, até aqui embaixo. Então, esse código vai ser colado lá dentro. Tá? Então, basicamente, eu tenho um título, né, mensagem, podia botar aqui uma coisa tipo relatório, vou botar um link para voltar para o índice das minhas mensagens, tá? E aqui então vou ter esse relatório que vai ter então uma tabela, tá? Vai ter então quantidade de mensagens, vai ter então para cada vai ter várias linhas, então cada linha vai ter um nome e um count, né? E aqui vai ter então o links para a gente ir pulando um para o outro, tá, pessoal? Beleza? Se eu entrar nesse cara aqui direto, não vai dar certo, né? Vai dar um erro porque eu ainda não preenchi, não coloquei os dados, né? Certo? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é criar uma rota para esse cara, tá? Então, aqui dentro do Laravel, aqui eu vou ter então as minhas rotas, tá? Aqui dentro, eu tenho uma forma mais antiga de fazer rotas, tá? Mas eu vou fazer uma outra forma um pouco diferente, tá? Então, eu vou botar um barra mestre, barra route lá. Essa é a forma mais antiga, dá para usar também, tá? Mas eu não vou fazer essa forma, tá? Então aqui ele criou um método chamado report, tá? Dentro do controle do message, certo? Eu vou mudar isso aqui e botar da outra formato, tá? Vou deixar nesse formato assim, tá, pessoal? A primeira coisa que eu vou fazer então aqui vai ser criar então um método novo, tá? Que vai ser um public, né, function, e o nome vai ser report, tá? Não vai receber nada. E aqui dentro então eu vou ter esse retorno, tá? Para essa estrutura aqui, tá? Então aqui dentro eu vou então fazer minha consulta e vou dar um return então diretamente, tá? Lá com o meu conteúdo. Então aqui dentro desse método que eu criei, tá? Eu vou chamar ele lá nas minhas rotas, tá? Então o que eu tenho aqui, pessoal? Ó, eu vou usar o DB table, né? Eu vou dizer qual que é a tabela message, eu vou fazer um join com users, tá? E eu vou dizer assim, ó, que o user ID vai ser igual ao user ID da mensagem, certo? Então eu estou numa tabela de users, então esse é quase um SQL cru, certo? E eu vou selecionar então o nome do usuário e eu vou executar aqui ó, um count, as asterisco, tá? Agrupado por username, tá? E vou paginar de 15 em 15. Então o que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele vai criar para mim uma lista
com todos os nomes de usuários e do lado um total de mensagens que eles mandaram, tá? E eu vou paginar isso de 15 em 15, então eu vou poder ver quantas mensagens cada usuário mandou, certo? Eu chamei de rules aqui, tá? Mas podia ser report, como vocês quisessem. Eu passei rules. Eu estou usando sempre o mesmo nome aqui, né? Mas não precisaria ser. Lá dentro, então, no meu report, eu vou receber essa variável rows, tá, pessoal? Certo? E agora faltou, então, basicamente, eu fazer essa rota, que eu vou criar aqui assim, tá? Então, eu vou criar uma rota de uma forma que seja exclusiva, né? Route, né? Eu não estou passando nada lá, né? Não é um post, eu não estou gravando nada, eu estou só buscando a informação, então eu vou usar get. Tá? E aqui, então, eu vou ter que criar um link, pode ser o nome, então, o name vai ser, aqui minhas mensagens, então vai ser message, ó, botou ali, ponto report, tá? Então, eu vou chamar de message report. Aqui na postura de vocês, está usando o message report também, ó, essa é uma forma antiga de botar, tá? Message report, tá? E o get ficou se barra message barra report, mas vou usar a barrinha, tá? Então vai ser aqui o meu message, ponto aspas, report. Depois eu vou alterar isso na apostila também, tá? E aí você pode imaginar, eu vou chamar então, obviamente, um message controle, que foi o cara então que eu criei aquele método, tá? Eu poderia ter, por exemplo, um controller só de relatórios. Então, se eu tivesse vários relatórios e eu quisesse desvincular ele do objeto da classe que trabalha com ele, eu poderia ter lá uma classe relatórios e botar todos os relatórios lá dentro, tá? Esse é um relatório de mensagens, por exemplo, mas poderia estar no usuário também. Então, isso aqui vai depender muito da modelagem de vocês, tá? Controller, tá? Arroba, então, report, que foi o método que eu criei lá dentro. Report, tá? Certo? Message controller report. Então, quando eu botar o caminho message barra report, eu vou dentro do meu Laravel, dentro do meu projeto aqui, eu vou usar message report como vai ser um nome que eu vou me referenciar. Ele vai gerar o URL message barra report. Quando eu clicar nessa URL, ele vai chamar então esse cara aqui, ó, report, que está aqui dentro então do meu cadê os meus messages? Opa, eu botei dentro do fone, perdão, vou tirar daqui. Não é dentro do fone que eu quero, já botei no lugar errado. É no message controller aqui. Aqui, ó, tá? Então o report vai estar dentro das minhas mensagens, tá? Então aqui dentro eu vou botar minhas mensagens. Poderia associar com o usuário, por exemplo, né? Mas eu vou deixar aqui dentro, tá? Então eu estou referindo a minha tabela mensagens. Estou fazendo um join, então estou selecionando duas tabelas, né? Com a tabela usuário. A ligação do join, então, é o user ID, né? User.id vai ser igual ao message e user ID. Então eu crio minha ligação, minha chave estrangeira. E eu vou selecionar, então, o username e, então, um count aqui, né? Um db, isso aqui é cru, né? Então, é uma consulta crua, secret series count. Então, para cada um ele vai contando. E aqui vai pegar, então, um grupo by, vai agrupar por usuário, pelo nome do usuário, né? E vai paginar de 15 em 15. Lembrando que aqui o ideal seria botar até o user ID, né? Ou um CPF, já que visto que eu posso, por exemplo, ter homônimos, né? O cara tem o João lá da Silva, pode ter mais de um, né? E aí ele vai retornar, então, um message.report, ou seja, aqui dentro das nossas views, né? Message report, ó, report.blade, esse cara aqui. Tá? Aí vou passar então essa listagem então, de linhas que vai vir. Vamos ver se não faltou nada aqui. Meu report blade e meu count aqui está o total. Name count, né? Então os números das duas colunas que estão aqui, né? O name e meu count, né? Count seria squares count, tá? Certo? Agora o que está faltando, pessoal? Eu preciso ter um link para poder acessar esse cara. Então o que eu vou fazer? Eu posso botar em vários locais esse link, tá? Eu vou colocar lá no meu menu, tá? Então dentro do meu app Blade aqui, ó, eu tenho meu menuzinho, né? Aqui assim, então eu tenho sobre o sistema, layout, mensagens, e eu vou criar um cara mais aqui. Então esse cara vai ser meu relatório, tá? Certo? Então criei mais um item menu lá embaixo. E aqui vai ser um message.report, tá? Report, certo?
Então esse nome aqui da rota foi esse cara aqui que eu coloquei message report, tá aqui ele, né? Então essa é a ligação entre essas duas coisas, certo? Aqui vai gerar o URL e aqui vai ser para onde ele vai ser enviado. Ele vai então entrar aqui dentro, vai na minha tabela message e eu quero que vocês observem como isso aqui é parecido com SQL, tá? Então eu estou fazendo direto um table, aí eu ponho aqui, claro, chamo como se fosse um objeto chamando um método que vai gerar outro objeto que vai gerar. Então a gente pode fazer um traço igual aqui, ele vai gerando um traço maior, né, que na verdade referencia um objeto dentro de um objeto dentro de um objeto, mas ele vai gerando para nós objetos que têm essas propriedades. Join, select, group by, tá? Deixa eu ver se consigo pegar aqui pelo Storm, ele não abriu. DB, tem que botar uma barra aqui. Isso não tá na versão errada, Laravel, hein? Deixa eu ver se não vai dar um tchutchu aqui. Vou entrar aqui nas mensagens de novo. Apareceu o relatório. Agora tem. Tá, então message controller. Tá aqui. Agora vamos ver se vai funcionar a parte do DB. Vamos olhar esse cara. Uma consulta bem pesada. Opa, controller DB not found. Deixa eu ver uma coisa aqui. Voltou a incluir a biblioteca. Faltou só news. Uma olhada aqui. Tem que atualizar a postura de vocês também. Aí. Tá, então faltou botar o use aqui para usar essa biblioteca database, tá? Deixa eu colocar já na apostila lá. Tá, então tem que botar o use db. Tá, então pessoal, aqui basicamente a gente tem um relatório, tá aqui em cima, então botei no meu menuzinho, tá? Então aqui aparece os nomes dos meus usuários lá, né, com os nomes que eu gerei e o total de mensagens que ele tem no sistema, né? Então, já a página a gente tirou um monte de usuários, né? E a gente tem então um relatório aqui com o total de mensagens e o nome dos nossos usuários, né? Lembrando que o ideal seria colocar aqui talvez uma coluna a mais, né? Botar uma coluna a mais, por exemplo, aqui, ó. Com o identificador do usuário, né? Por exemplo, tá? E aí sim, aqui dentro, ó, group by pode ser por username, tá? Até pelo, acho que o ID fica mais interessante, né? Pro nome, o nome não pode. Tá? E aqui assim, então, dentro do nosso relatório, tá? Eu posso botar então esse cara mais aqui, ó. Dá um Ctrl D. Usuário, faltou um acento aqui. O ID, né? E aqui dentro, então, eu tenho o meu ID. Certo? Então, eu botei uma coluna a mais, exibindo para o meu usuário também uma coluna a mais. E dentro, então, aqui dentro do meu, cadê aqui o cara? Meu message controller, então eu coloquei uma coluna a mais. Eu selecione o user ID, certo? E username, tá? Vamos dar um reload aqui, ver se deu certo, ó. Então apareceu agora o ID do meu usuário, certo? Agrupado, então, para poder diferenciar, né? Digamos que eu tenho duas pessoas com o mesmo nome, certo? Ele vai então mostrar
separado, apesar de ser no mesmo nome, né? Duas pessoas homônimas, tá, pessoal? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Tá. Tá, beleza. Eu vou atualizar ali a apostila só. Pra deixar. Eu vou até botar na ordem, vou deixar igual o outro cara, o Resources aqui. Eu não sei exatamente por que agora deu esse bug, tá? Eu vou colocar esse cara por cima daquele que tá lá. Essa forma aqui não chega a estar errada, tá? Mas é uma forma mais antiga que o Laravel tinha de criar rotas, tá? Funciona também, tá? Então eu coloquei ele por cima, tá? Tá, pessoal? Não sei se depois querem botar também o ID ou não. A gente consegue botar então qualquer campo que a gente queira fazer, ou fazer joins, etc. Diretamente dentro então do nosso Eloquent, né? Que é esse conjunto de ferramentas então para trabalhar com o nosso banco de dados, né? O que mais, pessoal, que a gente pode fazer? Bom, agora eu vou fazer uma parte que eu acho que é bastante importante também, tá? Eu vou passar daí para encerrar a aula hoje, daí eu vou deixar o tempo para vocês terminarem o exercício. Às vezes ficou alguma coisa naquele exercício de telefone, lá tinha uma parte final, né? Mas essa parte é de software delete, né? Então que a parte é a exclusão lógica, tá? Então, pessoal, qual que é a grande questão? O que é o software delete, né? Atualmente, quando tu apaga uma mensagem, ela deixa de existir, certo? Então, se tu apagar um usuário, por exemplo, ele vai, se tiver um cascade no banco, ele vai apagar tudo que tem junto dele lá, tá? E a nossa ideia é que não. Quando a gente trabalha com banco de dados hoje em dia, a ideia é que não se apague nada do banco, salvo raras exceções. Lá nos anos 90, 80, se tinha um problema, especialmente as pessoas tinham um problema de banco de dados, tá? De tamanho de banco de dados. Então, subia a imagem, informação, aquilo ia se perdendo, tá? Em muitos lugares, por que eu trabalho, a ideia é não apagar, então, a informação. A gente marca como deletada a informação, ela some alguma informação, mas ela continua no banco. Então, se precisar de uma auditoria, se precisar algum agente externo dizer, não, o que aconteceu aqui, tu tem como puxar. E vocês podem imaginar, por exemplo, o seguinte, pessoal. Quando se exclui uma venda de um sistema, lá vocês estão lá no sistema de uma farmácia e vocês excluem uma venda, por exemplo, tá? O que vai acontecer, pessoal? Simplesmente apagar aquela venda, daqui a pouco sumiu aquilo lá. De repente, tu precisa fazer uma auditoria no sistema, saber o que foi vendido ou não, ou se você excluir um produto, por exemplo, certo? Então isso é bastante complicado. Então a ideia é que a gente não exclua as informações, tá, pessoal? Apenas marque ela para ela não existir mais. Então a gente pode adicionar diretamente na criação da nossa tabela esse campo a mais que é o soft delete, que já está pronto então, tá? Para fazer a exclusão. A gente pode fazer um update, tá? Ou aqui no nosso caso a gente vai apagar tudo. Como a gente está trabalhando ainda na parte de desenvolvimento, a gente não tem dados em produção, eu posso simplesmente apagar todas as informações e gerar de novo elas randomicamente, porque a gente não criou nada, né, pessoal? Por enquanto a gente só está brincando com o nosso banco, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse cara e vou apagar tudo que tem no banco. Se vocês estivessem em produção, vocês não poderiam fazer isso, certo? Mas aqui a gente pode, tá? Então a gente vai adicionar então esse software delete aqui dentro, tá? E a gente deve habilitar então dentro dos modelos, então que vai ter o software delete, tá? Nos nossos modelos vai ter que ter esse cara, tá? Então, tipo no users eu vou botar um software delete, vou colocar também dentro lá nas minhas mensagens software delete, a gente pode ver como isso vai se comportar, tá? Então, deixa eu fechar isso aqui tudo. Deixa tudo começar aqui. Beleza. Vamos aqui dentro. Então, eu vou alterar meu banco, tá? Então, nas minhas migrations aqui, ó. Tanto no meu user, ó. Eu vou colocar, então, aqui um soft delete, tá? Então, vou dizer que esse cara, ele vai ter esse mecanismo, então, que a ideia é não excluir ele mais do banco. Vai ter uma coluna a mais dizendo esse cara foi deletado. A gente vai ver isso logo mais, tá? Vou fazer a mesma coisa para as mensagens, tá? Vamos aqui nas minhas mensagens, eu vou botar aqui a minha mensagem. Também eu não preciso habilitar em todos os nas tabelas, só as que eu quiser fazer, né? Mas como hoje em dia a gente não tem mais esse problema, né, de espaço e ficou muito barato o armazenamento,
O ideal é a gente sempre se prevenir, né? Cuidar, claro, tem coisa que a gente não precisa, mas sempre a ideia é que a gente não perca a informação, tá? Excluir o mínimo de informação possível, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer agora? Então, agora eu vou dar um refresh, né? Então, eu vou lá apagar tudo. O seed, né, pessoal, já vai gerar, então, vai povoar, então, o meu banco, né? Lembra, o seed já semeia tudo, né, pessoal? Então, ele já vai dar um refresh, apaga, gera dados. Vamos ver se vai funcionar aqui. Deixa eu parar isso aqui. Vamos clear aqui, vamos dar esse cara aqui, esse comando. Tá, então aqui ele já vai... Opa! Ele já vai, então, criar as tabelas, para criar com esse soft delete. Novo aqui. Opa. O que tá vendo? O que tá vendo? Vamos. Não quer vir de jeito nenhum. Vou ter que digitar, será? Agora sim. Então tava, né? O cara preguiçoso, ó. Então ele tá desfazendo, refez. Veja, ele deu o rollback, migrou as tabelas, recriou e tá povoando, então, né? Todos os usuários e as tabelas lá, tá? Com as mensagens. Com os dados randômicos que a gente mandou gerar, né? Era um monte, né? Aqui vamos dar uma olhada e ver se está funcionando. Ele já também aliás, eu desliguei, né? Vamos esperar um pouquinho ele criar esses caras. Tá? Então ele vai gerar um monte de informação. Deixa eu dar uma olhada aqui. MySQL, Workbench. Enquanto ele está gerando esse cara. Era dentro do meu chat 3. Tá aqui. Não era root. Aqui, tá? Aqui tem minhas mensagens, vou dar um sect asterisco. Selecionar tudo. Meus usuários, users. Tá, então aqui se a gente for olhar, ó, pessoal, vocês conseguem ver aqui no canto delete at. Tá, então essa coluna aqui, ela significa se esse registro está válido ou não. E vai ficar então uma data que foi excluído. Então se alguém excluir, fica uma data. É bastante normal também, tá, pessoal? É tu ter, por exemplo, o usuário que excluiu. Então, por quem foi excluída aquela informação. Então, além da data de exclusão, tem a pessoa que excluiu. Mesma coisa quem criou e quem atualizou, né? Então, é bastante normal de ter o usuário que criou e atualizou, tá? Aqui, no caso, tem as informações referentes à exclusão, a data, né? Não tem as informações do usuário, tá? Vamos ver se já foi. Luz, credo, não tá indo. Vamos ver como é que tá as outras tabelas lá. Stack asterisco from phones. Não vai ter nada, mas vai estar a coluna lá. Não, nesse. Tudo vazio, uma tal delete at aqui, tá? E agora vamos então nos messages. Então, tá preenchendo as minhas mensagens randômicas aqui, né? E eu tenho delete at tudo nulo, tá? Isso não vai acabar nunca. Agora acabou, tá? Ó, só demorou um pouquinho. Certo? Agora vamos então subir um servidor. Subimos ele, vamos chegar aqui, ele vai pedir para eu registrar, porque eu estou logado, né? Então vai ser um log teste 1, 2, 3, com e-mail teste 1, 2, 3, arroba com, password 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Registramos, já está logado, né? Então aqui eu tenho então minhas mensagens, certo? Agora, ó, pessoal, deixa eu enviar uma mensagem aqui. Soft delete, tá? Envia essa mensagem. Apareceu aqui a mensagem que eu mandei, né? No meu chat. E apareceu a opção para apagar aqui, tá?
Vamos achar essa mensagem lá. A mensagem aqui é 5001. Tá? Você viu aqui no meu banco de dados, ó. Where meu ID igual a 5001. Então tá aqui a mensagem CS soft delete com delete at vazio, tá? Vamos excluir esse cara aqui. Excluir ele. Beleza, foi apagado, tá? Deixa eu dar uma olhada nesse cara. Opa, vamos ver se foi certo no banco. Então Ctrl Enter aqui, opa. Ixi, não. Ah, faltou alguma coisa, peraí. Ah, não foi, né? Ah, faltou o seguinte, ó, tem que usar o use e o protector, né, pessoal? Senão ele não vai funcionar. Tem que botar aqui também. Ah, vamos lá nas minhas mensagens. Aqui é dentro do meu modelo, tá? E eu tenho que então indicar que vai ter a parte soft delete e que vai funcionar, que vai ter então esse campo protegido aqui, tá? Aqui não tem notificable, não. Delete chat, vamos botar no usuário também. E nos telefones. Que é tudo igual. Tá, então agora todos eles estão com o soft delete ativado. Vamos de novo aqui no nosso teste. Eu tenho que desligar e ligar de novo. Vamos dar um refresh aqui. Enviar uma mensagem. Opa. Trail tem que importar. Voltou a adicionar. Só um minutinho aqui que faltou. Deixa eu ver se não foi um problema. Não. Deixa eu só achar esse cara aqui. Essa classe tá no chat aula. Illuminate, Database, Eloquent, Soft Delete. Tá aqui. Deixa eu dar um Ctrl, copiar esse cara. Aqui, ó. Esse é o namespace dele, tá? Aqui dentro faltou isso aqui, ó. Use, Illuminate, Eloquent, Soft Delete. Aí, isso tem que adicionar nos outros também. Para permitir que eu utilize aqui dentro esse cara. Então, eu estou dizendo que o namespace é a classe soft delete desse namespace, ela está presente aqui, né? Porque esse namespace é o app, né? É diferente do namespace Illuminate, Database, Eloquent. Né? Se a gente for entrar aqui, ó, cadê o chat aqui? Então tem todo o namespace é diferente, né? Os namespaces do PHP que a gente já viu, né? No semestre passado, né? Aqui tem o namespace, Illuminate, Database, Eloquent. É como se fosse um programa, entre aspas, separado. É um outro namespace. Eu estou no namespace app e eu quero usar esse namespace aqui dentro. Então eu tenho que puxar tudo aqui para cá, né? Vamos fazer aqui assim. Reiniciar o meu servidor. Deixa eu ver aqui assim. Enviar mensagens. Beleza.
Então já chamou meu modelo, eu vou mandar uma mensagem, então teste soft delete 22222. Vamos enviar, beleza, vamos ver se faltou alguma coisa. Vou dar um order by aqui. Create chat. E aqui eu vou botar um desk, né? De baixo para cima. Para baixo. Tá aqui meu soft delete, ó, tá aqui ele. Tá? Então tá aqui a minha mensagem. E se eu apagar ela, vamos ver se agora vai. Apagou. Agora sim, ó. Tá vendo que veio o delete chat, tá aqui, ó. O horário, na verdade, o meu horário tá pegando, não tá pro horário brasileiro, né? Então tá um pouco na nossa frente, tá 3 horas na frente, mas basicamente ele fica anotado então o horário que foi apagado. Então tem quando foi criado, última vez que foi atualizado e quando foi excluído. Certo, pessoal? Entenderam? Então cada vez que eu excluir uma mensagem aqui, ou editar, ou um usuário, um telefone, ele vai aparecer. Tá? Então agora, se eu entrar aqui por exemplo, nesse cara aqui, tá? Vamos adicionar telefones. Vou botar um telefone 23, telefone. Vamos adicionar um monte de telefone aqui. Tá. Certo. Como eu falei, no sistema que eu trabalho, fica anotado inclusive quem a pessoa, o usuário que excluiu, o usuário que editou. Aqui o Laravel ele não tem essa opção por padrão, tá? Mas é possível colocar também. Eu acredito que depende, claro, de cada modelagem, de cada sistema, e vocês não vão colocar coisa a mais também que o usuário de vocês, que o cliente de vocês não vai pagar por isso, né? Mas é bastante normal colocar e o Laravel nessa parte do soft delete ele já permite colocar automaticamente essa informação, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos telefones, ó. Então como é que está a nossa base de dados. Phone, se eu deixar o create até ali mesmo, então tá todos os caras que eu criei, né? Botei os telefones aqui, todos, então, delete chat, null, né? Então se eu vou chegar agora nos telefones aqui desse cara, tá os telefones que eu cadastrei, eu vou começar a apagar eles. Tá? Agora se eu vier no meu banco e der aqui um Ctrl Enter aqui, ele vai mostrar, então, vocês podem ver que os caras que eu apaguei estão marcados como excluído. Vocês podem observar que eles não aparecem mais na tela, então é como se eles deixassem de existir para a visão do usuário. Então o usuário vai ter a visão dos dados que vocês estão dando para eles, né? Então o sistema de vocês é uma transformação das informações. Entrada, processamento e saída, sempre a mesma coisa. Então os usuários estão vendo o que vocês deixam eles verem. Tá? Mas no banco de dados, se vocês quiserem, até aqui dentro do sistema de vocês, pode ter uma parte administrador que vai mostrar até as mensagens excluídas, por exemplo. Tá? Mas isso é uma opção de vocês. Aqui no banco de dados, então, vai ficar anotado, ó, quando que o cara excluiu, certo? Então esse mecanismo é um mecanismo bastante fácil de colocar. Vocês habilitam então dentro das migrações, tá? As que vocês quiserem, certo? Colocam aqui dentro da parte do modelo. Eu botei nos 3 modelos, tá? Dizendo que ele vai usar o use soft delete, que esse modelo está usando. Então ele vai importar tudo. Aqui o use de fora, ele está dizendo que essa classe pertence aqui. Esse cara aqui dentro quer dizer que os métodos do soft delete vão poder ser aplicados para esse modelo. E vai proteger, para não deixar alterar o delete act, deixar só o Laravel, então, alterar esse campo. Então esse campo vai ser só alterado pelo próprio framework. Então impede que alguém faça uma sacanagem aí, certo? E a partir daqui, então, todo o mecanismo, vocês observaram o seguinte, que a parte de destruição aqui, ó, dentro dos meus controladores, por exemplo, ó, quando eu dou que destrói, ó, o delete, eu não fiz nada, eu não coloquei nenhuma informação a mais, eu mando dar um delete e automaticamente ele vai colocar aquela informação da data que ela foi excluída para mim, tá? Então isso que é bastante interessante, esse mecanismo, certo? Isso pode ser usado também no update, já tá, né? Quem já tem lá o update, ele já vai colocar pra gente, tá, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo? Oi?
Ninguém falou nada. É bem interessante. Se vocês forem trabalhar com Laravel para fazer um sistema e botar isso em produção, eu acho que é bastante importante vocês utilizarem, tá? Certo, pessoal. Então, assim, ó, o que eu vou fazer? Agora vocês têm na parte, não sei se já fizeram aquela parte do telefone final, tá? Do exercício. Tá lá, tá? Eu tô um pouco cansado já, mas assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui para tirar dúvidas, eu vou interromper a aula no YouTube, tá? Se alguém quiser tirar alguma dúvida desse cara, vocês podem tirar, tá? E se vocês quiserem dar uma olhada, tirar uma esclarecer, vocês me chamem também, tá bom? Certo? Eu vou interromper a aula do YouTube então, vou cortar a gravação aqui. Tá? Eu vou fechar aqui o vídeo e eu vou continuar aqui. Vocês podem me chamar daí por qualquer dúvida, tá? Certo? Beleza.